Ana foi mãe de Samuel, e a palavra de Deus diz assim: Samuel ainda era um menino. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Era outro profeta. O menino Samuel servia a Deus diante de Eli, o outro profeta. Naqueles dias, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, era muito rara. Presta atenção, era muito rara. As manifestações eram frequentes. Não eram frequentes, desculpa. Naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Prepara agora, moço, ele te chamou até aqui, velho. O pai que vai chamar Samuel aqui está te chamando aqui também hoje. Você, menina, menino, homem, mulher, não importa. Está chamando todos nós, o Bruno. Samuel, Samuel. Eis-me aqui. Samuel respondeu. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vá deitar, moço. Ele foi e se deitou. O Senhor, Deus, tornou a chamar Samuel. Samuel. E ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Toda vez que a gente escutar Senhor aqui, em 2021, quando a gente lê Senhor, você pode falar Pai. Você pode falar Deus. Melhor ainda, Jesus. Mas veja, quem chamou vocês aqui não foi o Bruno e nem o Instagram. Quem chamou vocês aqui, todos vocês, não importa quanto tempo você está no devocional, quanto tempo você está colado na videira ou não, quem chamou vocês aqui foi o Pai. E nessa história aqui, tem dois detalhes que eu quero muito que você entenda aqui comigo. Se a gente pudesse definir um tema para o dia de hoje, eu anotei aqui no meu devocional. Como saber se eu estou no caminho de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Questionamento que muitos de nós temos. Nós temos também muitos questionamentos de pode ou não pode. Eu posso fazer tal coisa ou não posso fazer tal coisa? Você vai sair desse devocional sem esses questionamentos. Sem esses questionamentos. Questionamentos do tipo: Deus demora para responder. Tá demorando o meu milagre, sabe? Às vezes, gente, a gente fica questionando muito a Deus, cara, e às vezes a gente não se coloca no lugar de Deus, se é que a gente pode minimamente fazer isso. Você já percebeu que às vezes a gente passa dias querendo ditar o ritmo de Deus? Já parou para pensar que a gente passa o dia querendo ter o controle, praticamente querendo ser Deus? Isso toda vez que eu percebo, a gente tem que se auto-observar. Não dá para você viver mais no piloto automático. Você tem que parar, respirar e falar: não é assim. E esse momento que Israel estava vivendo, Samuel e Eli eram profetas. Samuel era um menino ainda sendo treinado para ser profeta. Profetas eram homens escolhidos para falar com Deus, e através dessa escuta eles compartilhavam com o rei, com os reis de Israel. Ok? Então eram pessoas privilegiadas, escolhidas para falar com Deus. Isso aqui foi antes de Jesus, tá? Nós estamos na melhor geração e você vai entender por quê. Mas nesse momento aqui, Samuel era um menino, e a Bíblia diz que naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara, as visões não eram frequentes. Talvez hoje você ainda diga assim: cara, eu não consigo escutar Deus.
Eu não consigo saber se eu estou no caminho certo ou não. Eu não consigo saber se pode ou não pode. Eu não consigo saber muita coisa sobre Deus. Para mim, Deus é um Deus de muita... Eu sei que Ele existe, mas Ele está distante. Eu admiro, mas eu não consigo materializar Ele. E você precisa sair daqui com Ele materializado dentro de você. Em nome de Jesus. Você vai ver por quê. Israel estava passando por um... O povo de Israel estava afastado de Deus. Então, o motivo de Deus não estar falando com ele... A Bíblia está dizendo aqui que nessa época Deus não estava falando muito com os profetas. Era muito raro e as visões não eram mais frequentes. Por quê? Porque o próprio homem estava afastado de Deus. Lembra quando Adão caiu junto com Eva? O que aconteceu? Estava falando ontem com a minha irmã aqui em casa. Adão, aonde você está? Bruno, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus tem para mim. E Deus na verdade está esperando primeiro você responder o chamado que Ele está te chamando todo dia. Aonde você está? Todos os dias Deus chama a gente. E o problema é que às vezes a gente responde Ele só no domingo. Só na segunda, quando tá cheio de remorso na cabeça de tudo que fez no final de semana. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não fiz isso? Na segunda eu começo de novo. Deus nos chama todos os dias. Por quê, Bruno? Porque quando Ele criou o ser humano, todos os dias Ele conversava com o ser humano. Todos os dias o próprio Deus perguntava pro Ordelei, como foi seu dia? Todos os dias Deus quis se relacionar com a criatura. E continua. Aqui a Bíblia está dizendo que era rara as visões já não eram mais frequentes e era muito raro Deus falar com os profetas neste momento. Por quê? Não porque Deus não queria falar, mas porque o homem estava escondido, distante, como Adão se escondeu no momento da queda. No momento da queda do homem, aí que entrou... Você precisa entender, gente, que nada de ruim que está dentro de você é culpa sua. Mas isso também não impede da gente aceitar. Isso não significa que nós vamos aceitar. Mas não é culpa nossa, é culpa do... É resultado, é fruto do pecado. O que é isso? Quando houve a queda do homem, ali entrou a mentira, a murmuração, o vitimismo, colocar a culpa no outro. Adão quis colocar a culpa em Eva. Adão quis se justificar. Adão se escondeu. Adão tomou decisão errada de pegar folhas de figueira para se cobrir porque percebeu que estava nu. Folha de figueira queima a pele. Então as atitudes que nós temos erradas, desalinhadas com Deus, atitudes que eu tenho que traz consequências negativas para mim e para todos que estão ao meu redor. Então tudo isso começou desde lá. Então neste momento aqui, talvez você, trazendo para a nossa realidade hoje, porque a Bíblia ela é um espelho para nós, talvez hoje, nesse exato momento, você tem muitos questionamentos em relação a Deus. Questionamentos de, será que eu estou no caminho certo ou não? Deus não fala mais comigo. Ou Deus nunca falou comigo. Eu não tenho nenhuma visão com Deus. Talvez você esteja nessa mesma situação. Faz sentido isso para vocês? Se você estiver nessa situação, prepara aí, porque Deus vai falar com você. Então, a Bíblia diz que eles estavam lá fazendo a rotina deles, e você está aqui como um domingo talvez normal, um domingo que você vai fazer as mesmas coisas que você faz em todos os domingos. Mas hoje, o Deus vivo quer falar com você e com a sua casa. Hoje. Desde que você escute a voz dele, porque ele já está falando com você aqui. Eli e Samuel foi dormir. E quando eles foram dormir, Samuel, ele ouviu uma voz de Deus chamando Samuel. Samuel, Samuel, no capítulo 4, Samuel, Samuel. E aí Samuel falou, eis-me aqui, só que Samuel estava achando
que era o profeta Eli, o mestre dele que estava ensinando ele, né, o chefe dele. E ele saiu do quarto, foi até Eli, e Eli falando assim: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, você me chamou? E Eli falava: não, eu não chamei você, vai deitar, moço. Não foi o Bruno, nem o Instagram que te chamou aqui. Vai deitar, moço. Foi o pai que te chamou. Só que, num primeiro instante, Samuel, ele escuta 3 vezes, e nas 3 vezes ele vai até Eli, para escutar de Eli que não foi ele que estava chamando. E nas primeiras 2 vezes, nem ele nem Eli estava percebendo que era Deus que estava chamando Samuel. Aí na 3ª vez, quando você lê todo o capítulo 3, você vai ver que Eli fala: ô Samuel, é Deus que está te chamando aqui, está te chamando lá, desculpa. Quando ele te chamar de novo, na 4ª vez, que foram necessárias 4 vezes, você responde: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Então fala aí, gente. Você precisa dizer aí para você mesmo e para Deus, no mundo espiritual: fala comigo, Deus, porque o seu filho ouve. Atualizando isso aqui para 2021, fazendo um deparo para 2021, sabendo hoje que Deus é nosso Pai. Eles não tinham essa visão de Deus Pai. Quem revela isso é Cristo. Você pode falar assim: Pai, eis-me aqui, o seu filho, a sua filha ouve. Foi o que Samuel fez quando ele voltou e escutou a voz pela 4ª vez. Só que você percebe que ele teve que escutar 1, não entendeu nada, 2, não entendeu nada, 3, não entendeu nada. Nas 2 primeiras, nem o Eli, que era mais experiente com ele na relação com Deus, também não tinha entendido nada. E na 3ª vez, às vezes Deus está falando com você já todo dia, todo tempo, e você ainda não entendeu. E você vai sair daqui entendendo. Às vezes a gente, as preocupações nas áreas da nossa vida, trabalho, dinheiro, faz com que a gente não escute a voz de Deus. Quantas vezes, cara, eu acordava já pilhado, participava de conference call de madrugada com problema na Cielo, e aí eu já acordava de manhã cedo, já acordava, tomava um banho, nem café aqui eu tomava, já ia pra Cielo e tomava café lá com pão, com manteiga e cafezinho na mesa, e já começava a trabalhar e trabalhava até tarde da noite. Preocupado, estressado, ansioso com o trabalho, e Deus querendo falar comigo, e eu passava batido. Já se viu nessa situação ou não? Samuel, Yara, Camila, Alessandra, Jussara. E aí no versículo 7, é aqui que eu quero ficar com vocês. A Bíblia diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Olha só, 2 coisas está dizendo aqui. Nós estamos num momento de estudo. 2 coisas estão sendo ditas aqui. Na hora que a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nisso e abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, pedindo para que Deus revele para nós aqui. E o que Deus revelou para mim é que em 2021, muitas pessoas, talvez você que entrou aqui, ainda não conhece o Senhor. Aqui, ó. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Agora, que Senhor que é esse? Esse Senhor hoje, em 2021, se chama assim, ó, Jesus. Jesus. Muitos em 2021 ainda não conhecem Jesus. Ou só conhece de ouvir falar. Ou só conhece de admirar, mas não conhece de ouvir a voz. Não conhece de colar na videira e falar: eis-me aqui, eu sou apenas um ramo. Muitas vezes nós conhecemos Jesus, vamos até Ele, mas nós estamos querendo falar para Ele fazer o que nós queremos. Querer dar dica para Deus.
querer dar suposição, querer supor as coisas e dizer possibilidades para Deus, ao invés de fazer o que Samuel fez depois de 4 vezes. Eis-me aqui, eu sou um ramo colado na videira. Fala comigo, porque o seu filho ouve, a sua filha ouve. Ué, Bruno, mas Jesus é o nosso pai? Cola na videira. Jesus é nosso pai? É. Você não consegue ver o pai senão através de Cristo, ele mesmo diz isso. Eu não consigo chegar até o pai senão através de Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, em verdade lhes digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, agora é a hora, em nome de Jesus, de você se revelar para os nossos corações. Eu creio que agora é a hora. O Senhor quer se manifestar, se revelar no dia de hoje para muitos que estão aqui. Você só precisa dizer aí do outro lado, eis-me aqui. Porque Samuel ainda não conhecia Jesus. E você foi chamado para entrar aqui nos devocionais, nesse canal, para conhecer quem é Jesus. Saber que Jesus é uma pessoa que você se relaciona. Porém, uma pessoa que é o próprio Deus vivo se revelando com vocês e comigo. É mais ouvir ele do que falar, Bruno? Só as duas coisas. O problema é que muitas vezes a gente vai e só a gente fala, né? Você vai ver aqui, ó, o Jaque. Às vezes quando a gente vai pra oração, só a gente fala. Depois de falar tanto, sai fora. O que aconteceu? Você só ficou aliviado. Por quê? Porque você falou e desabafou. Tudo bem. Vai ter dia que você vai, que nem numa terapia, que você só vai falar. Quem já fez psicóloga, terapia aí, às vezes você vai pra uma sessão, você tá tão pilhado que você fala, acabou a sessão. Só que você sai bem. Por quê? Porque você colocou pra fora. Tem momentos que você vai colocar pra fora na oração. A oração é uma psicoterapia fantástica, talvez é a melhor. Talvez não, é a melhor. Mas vai ter momento da terapia que você tem que ouvir o terapeuta, o psicólogo. Então vai ter momento que eu vou entrar com Deus e eu vou só escutar a voz. Agora o problema é que, pega essa chave aqui, ó. O problema é que o ser humano, em essência, tem uma necessidade de coisas místicas. Místico. Querer, já viu? Talvez muitos que estejam aqui, se vê alguém falando assim, eu vou falar pra você o que vai acontecer no seu ano de 2021. Você vai correndo. Quer previsibilidade. Olha, cuidado com o seu ano de 2021. No seu ano de 2021, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E às vezes até acontece. Cuidado, hein? O lado ruim da espiritualidade tem mais poder que você imagina. Só não tem mais do que Cristo Jesus, porque ele mesmo já ganhou. Mas ele tem. E ele engana facinho, que nem uns patos. Ele me enganou durante muito tempo. Mas veja, a gente quer um negócio místico assim, sabe, com Deus. E às vezes você quer escutar a voz, que nem Samuel escutou. Você quer escutar a voz assim, ó. Mariângela, Bruno, olha, eu estou aqui querendo dizer para você o que vai acontecer em 2021. Deus não vai fazer isso em 2021 com você e nem comigo. Não sei se eu te frustro ou não. Essa voz que talvez você espere escutar de Deus. Talvez você espere escutar de Deus assim, ó. Você está no caminho certo. Não vai escutar. Você vai entender por que não vai escutar. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô falando besteira aqui. Cara, eu era um cara que todos os dias eu chegava na empresa. Ninguém sabia disso, que eu tinha vergonha, tá? Mas eu era um cara 2011, 12, certeza. Eu olhava o horóscopo do dia e o meu dia era definido com aquilo que eu olhava na Globo.com, velho. Você é louco? Eu entrava na Globo.com, via, pegava meu signo touro, né? Taurino. E aí o dia vai ser daquele jeito. E eu me pautava naquilo.
Você é louco. Eu vou dizer de novo, vocês estão entendendo, gente? Mandaram 2 checked. Você não vai, e nem eu, não vamos escutar uma voz dos céus. Bruno, Cíntia, Cris, Odelei. Vocês estão no caminho certo. Ele não vai falar desse jeito que talvez alguns estejam querendo. Quem nunca viu o horóscopo, que atire a primeira pedra. É isso aí. Entenderam, né? Ou eu tô doido? Pronto. Não vai ter. E isso é uma coisa, como eu vim da área de exata, me encanta. Porque eu nunca gostei muito dessas coisas místicas. Apesar de ver o horóscopo e não sei o que lá e tal. E se me pautar em cima daquilo, né? Nada contra, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, lógico que não. Mas hoje, no que eu entendo, eu limitava Deus na minha vida. Eu deixava aquilo definir o meu dia. Sim, entendido. Buscar por previsões é tirar o controle da mão do Pai. Isso aí. E o ser humano, em essência, gente, a carne nossa, ela quer previsibilidade. A gente quer previsibilidade. Só que a gente tem que ir para aquele que a Lu falou aí. O controle. Quem está no controle? O Pai. Então, eu posso perguntar para o Pai. Ou eu vou ter que confiar no Pai. Então, mas eu quero materializar mais essa questão de basta estarmos atentos à sua voz, que Ele fala. Sim. Agora eu quero materializar mais isso. Como diz minha amiga Juju, a Jussara, não vai ter... Como é que você fala, Ju? É emoji ou é texto direto? Então, agora é texto direto, não é emoji não. A Jussara vai entender o que eu tô falando. Não é emoji agora é texto. Bruto mesmo, no DOS, assim, como se você lembra do DOS? Do DOS, texto. Tipo assim, a gente tem que estar atento à voz de Deus, porque Deus fala. Beleza, na prática, como que é isso na prática? Obrigado, Frida, você foi usado pelo Espírito Santo. Na prática, o que é isso? Porque a gente quer isso. Muitos que estão aqui já estão colados na videira há muito tempo e sabe que tem que estar atento à voz e que Deus fala, mas ainda não escutou essa voz. Ou foram poucos os momentos. Mas só que é o seguinte, aqui também Samuel estava escutando uma voz. Só que ele estava escutando uma voz mesmo. E aonde ele estava escutando? No quarto. No quarto dele. Samuel. E por que ele não escutava a voz? Agora a gente traz aqui para a nossa realidade de 2021. Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Esquece Samuel. Samuel já morreu. Esquece Davi, que foi ungido, o rei que Samuel ungiu. Davi já morreu. Esquece Ana, mãe de Samuel, porque já morreu. Eli, que era o outro profeta, já morreu. Agora somos nós. Agora é a nossa vez. Nós não estamos aqui numa ideologia, filosofia, muito menos. Nós estamos aqui para ser impactado pelo Espírito de Deus em 2021. Como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo ou não? Como é que eu sei? Os questionamentos que eu mais recebo eu anotei aqui, ó, que são os meus, sempre foram os meus, e se eu tomar cuidado eu volto a questionar, se eu desgarrar. Questionamentos de pode ou não pode, misericórdia. Pode ou não pode o quê, moço? Você quer cartilha? Questionamentos de Deus está demorando para responder. Chegou a hora da gente materializar isso. Fala logo, Bruno, eu quero que você traga bem para sua consciência, que você precisa sair daqui com isso aqui claro. Só que você só vai sair daqui com isso aqui claro se você responder da mesma forma que Samuel respondeu: eis-me aqui. Abra meus ouvidos, porque você vai escutar o que eu vou dizer aqui e talvez você não entenda. Por quê? Porque está surdo, porque está cego. E Jesus mesmo disse isso, é normal passar a ter cegueira. Normal assim, padrão do mundo, né?
Só que você pode dizer agora, abre meus ouvidos, Pai, porque os céus está vendo a gente aqui. Os céus está vendo você e eu priorizar estudar aqui junto. Há uma festa no céu, domingo, 9h44 da manhã, nós estamos estudando a palavra de Deus, os céus estão felizes, anjos estão nos vendo, o Espírito de Deus está aqui, eles estão felizes. É incrível como tudo com um pai deve ser diário, a cola na videira, ouvir o pai, escolher esta presença, isso. Mas agora nós temos que saber como que Deus fala em 2021, porque aqui ele falava de forma diferente para nós. Aqui na época de Samuel, ele falava assim mesmo: Samuel, Samuel, vai lá e fala tal coisa. Deus falava de forma audível. E aqui em 2021, ele fala de forma audível, mas não desta forma física de sair voz. Entende, não? Ué, então como que ele fala, Bruno? É só a gente pegar o versículo 7 e falar aqui, ó. Eu não consigo escutar a voz de Deus, eu tenho um monte de questionamento com Deus, porque eu ainda não conheço Jesus. E a palavra de Jesus ainda não foi manifestada para mim. Como é que é? Gente, Jesus é a chave para você entender tudo na Bíblia. Jesus, Deus, já falou. Hoje é a palavra hoje é a palavra da a Bíblia, é viva. Isso, é Jesus. Jesus é a palavra, como o próprio João disse. Então, Samuel não tinha ouvido a voz porque Deus ainda não havia se manifestado para ele. E talvez você ainda não escuta a voz de Deus porque Jesus ainda não se manifestou para você. E não porque ele não quer, porque você não está com os ouvidos abertos para deixar ele manifestar dentro de você. Porque Deus já falou tudo o que precisava falar há 2021 anos atrás. Você acredita nisso ou não? Deus é um Deus que fala. Eu estou tentando escutar a voz e não consigo. Ele já falou há 2021 anos. O problema é que ninguém nos ensinou o que ele falou, porque já está inclusive escrito. Inclusive já está escrito. Nós estamos na melhor geração, porque a voz de Deus, ela está escrita. Não tem um assunto que nós vivemos ou vamos viver em 2021 que não está escrito em Jesus. Não tem um assunto que Jesus não direciona. O problema é que no dia a dia você fica perguntando: Deus fala comigo, Deus não fala, eu não consigo ouvir a voz. Ao invés de você perguntar: Jesus, fala comigo. Jesus, o que você diria nessa situação? Jesus, deixa eu ir na palavra que está escrito. Me fala, meu marido me traiu, o que eu faço, Jesus? Está escrito. Fé se aprende. Não é mais emoji, como diz a minha amiga Juju. Está escrito. E nós estamos aprendendo aqui há mais de 300 dias a ler a palavra de Deus. Então a chave é a gente buscar o aprendizado. Já foi manifestado. A Bíblia está dizendo aqui que Deus não havia se manifestado para Samuel. Por isso que ele não tinha escutado a voz. Mas Deus em 2021 já se manifestou com a humanidade na vida de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus não só falou: Samuel, Samuel. Deus resolveu habitar na terra conosco. Deus resolveu habitar na terra conosco. Mano, isso aqui é top demais, velho. Cara, o dia que eu entendi isso, cara, 2019, saiu um peso das minhas costas. Porque eu ficava tentando ouvir a voz. Eu ficava tentando supor. Eu ficava tentando querer esse negócio místico de ouvir a voz de Deus. E aí um dia chegaram para Jesus, espremendo Jesus, a Bíblia diz isso, eu não lembro qual é o versículo. Jesus sendo espremido e as pessoas pedindo sinais do céu para Jesus. Porque ser humano quer sinais
Só que esquece que todas as vezes que Deus deu sinal, o ser humano não aprendeu. Deus abriu o mar, o ser humano não aprendeu. Deus fez cair maná no céu durante 40 anos, o ser humano não aprendeu. Deus já curou alguém da sua família e você não aprendeu. Deus curou não sei quem da minha família e eu não tinha aprendido ainda. Não é por sinais que nós aprendemos, porque nós temos um coração quebrado. Nós temos um coração corrompido, uma mente corrupta. Para de chamar os outros de corrupto. Porque na essência da palavra, talvez você mesmo seja mais corrupto que a pessoa que você está julgando, tá? Só para você saber. Vai lá, se inscreve, se candidata e resolve o que precisa resolver. Ei, olha só. Deus já se manifestou pra gente há 2021 anos atrás. Há 2020 anos atrás. E aí, antes dele se manifestar para toda a humanidade, enquanto ainda Deus estava vivo aqui na terra, o problema é que fica meio que nos bastidores, né? Jesus é Deus ou não? E aí fica assim, né? Todo mundo esquivando. Todo mundo vai esquivando assim. Ah, não sei, não pode falar não, deixa Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer, não dá mais, irmãozão. Jesus é Deus. Só que você não vai acreditar no que eu tô te dizendo. Você precisa você buscar isso. Como um bebê buscando leite na mama da mamãe. Você precisa buscar isso. Porque o próprio Jesus falou. Sou eu que me revelo. Eu me revelo a cada um. Primeiro no mundo espiritual. Ninguém cola na videira senão aquele que o Pai mandou chamar. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que colam na videira, que acreditam na videira, acreditam em Cristo, mas ainda não acredita de que Ele é Deus. Não, Bruno, eu acredito. Não acredita, porque se você acreditar, você confiava. Ou no dia que você chegar no momento de estar assim, eu estou percebendo que eu não estou confiando em Deus, você sabe qual é o caminho, e em menos de 2 horas você já resolveu isso. Ou no máximo, em menos de um dia, você não passa mais de um dia não confiando em Deus. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Anote isso aí no seu devocional, só para você anotar isso e só focar nisso. Jesus, escreve assim, ó, escreve uma carta para Jesus. Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. E aí você pode perguntar, mas como que vai nascer de novo? Como Nicodemos perguntou, vai voltar para a barriga? Como é que vai ser? Vai fazer uma regressão? Vai voltar para não sei aonde? Não, vai nascer pelo Espírito. Mas como? Como não é seu e nem meu? Precisa ter fé. Fé não é acreditar. Eu vou dizer aqui o que é fé. Vocês estão entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus, hoje é um devocional chave na sua vida, velho. Todas as vezes que você se perceber agora perguntando, não escuta a voz de Deus, Deus fala nos detalhes, como alguém escreveu aí, eu sei. Mas esses detalhes estão escritos na Bíblia. O problema é que eu e você não acreditamos no que está escrito. E por que a gente não acredita no que está escrito? Ou por que a gente não entende o que está escrito? Porque nem se apoia na bengala, né? Mas eu não entendo. Por quê? Porque você não está pedindo a manifestação de Deus dentro de você. Oh, aleluia! Você não está pedindo a manifestação de Deus dentro de você. E tudo que Deus mais quer fazer nessa geração é se manifestar como Ele se manifestou na vida de Samuel. Só que se manifestar agora dentro de nós. E isso é bom demais. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente nasça de novo. A Bíblia disse aqui, ó, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ainda não havia sido manifestada a Ele. Não é mais emoji, gente, como eu aprendi com a minha amiga, Ju. A Ju, Evair, ó, a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a Ele. A Bíblia podia ter só essa frase agora. A palavra de Deus ainda não havia sido manifestada a Ele. E aí a gente faz essa pergunta, quando você está lendo isso daqui no Antigo Testamento, quando você estiver fazendo qualquer leitura no Antigo Testamento, mas se você não leu nada da Bíblia, não leu o Antigo ainda. Você pode ler Gênesis 1 e 2, que é muito louco, para você entender um pouco o início. Mas o início da caminhada da leitura bíblica é em Jesus. Evangelho de Jesus. Você pode pegar João, Marcos, Mateus ou Lucas. E fica ali o ano todo de 2021. Eu quero ler a Bíblia inteira para depois falar assim, eu li a Bíblia inteira em um ano. Tadinho de você, isso aí é só seu orgulho. Deus mandou você ler? Pode ser que Ele mande. Mas será que Ele mandou mesmo? Porque
A palavra de Deus, ela é manifesta na história de Jesus, na vida de Jesus. Então, se eu fosse você, irmão, irmã que está aí do outro lado, cola na videira e pega só o Evangelho de João e fica o ano todo no Evangelho de João. Eu fiz isso e funcionou. Nos Evangelhos. 2019 foi o ano que eu fiz isso. Oh, Espírito Santo, eu sei que não sou eu que convenço. Eu sei que não sou eu que ensina, mas eu creio que você, Espírito Santo, ensina, convence, move, manifesta. E nesse exato momento você está manifestando nos corações e ampliando a mente, ampliando a sua mente, os seus pensamentos. Eu quero pensar como Deus pensa. Sabe como? Jesus. Já parou para pensar nisso? Que você pode pensar como Deus pensa? Está escrito. Seja imagem de Jesus. O problema é que a gente deixa isso longe de nós. Então, lá em Samuel, você está lendo lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi antes de Cristo, já foi. Agora, 2021, nós estamos aqui para estudar, aprender e principalmente usar uma fé prática. A fé prática em 2021, quando a gente lê isso daqui, é a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a Samuel. Agora, na prática, em 2021, 5:10, a palavra de Deus já se manifestou para mim, para minha esposa que está no banheiro, para você que está aí do outro lado, para todos nós. A palavra de Deus já foi manifestada. Para de querer algo místico, para de querer se apoiar em pessoas, para as pessoas dizer para você como vai ser esse ano. Cuidado, take care, pelo amor de Deus. A videira não ensina isso. Quem quer se manifestar é Ele para você. Ele já se manifestou, mas agora Ele quer revelar para você. Nem se cobra. Se você estivesse cobrando, eu tô aqui há 200 dias e eu não tinha entendido isso. Meu Deus, para que você está se cobrando, sendo que o próprio Jesus não coloca a gente em nenhum tribunal? Porque não era a hora, talvez. E são só talvezes, que se dane. Agora, hoje. O passado já foi, o amanhã nem veio, hoje. Se eu fosse você, irmão, junto com a sua família, se possível, se não só você, eu colocaria toda a minha priorização, foco, como prioridade 1 no meu dia a dia. Receber a revelação de quem Jesus é. Jesus não é um mestre. Jesus não é um profeta. Jesus não é um guia. Tem um monte de guia por aí, enganando um monte de gente. Jesus é Deus, revelado, manifesto por nós. A história dele convence. O problema é quando eu chego aqui para alguém e falo assim, Jesus é Deus, hein? Jesus é Deus, hein? Se alguém daqui do devocional, que tá principalmente, que tá há muito tempo aqui, agora eu vou falar pela minha carne. É a minha carne que vai falar com você agora. Eu vou te pedir encarecidamente, em nome de Jesus, eu vou ajoelhar na sua frente. Não seja uma pessoa religiosa para pegar uma pessoa no meio da rua, ou pegar alguém da sua família, ou pegar o seu marido e falar assim, você tem que acreditar em Jesus, hein? Porque Jesus é Deus. Se você é uma pessoa que ainda faz isso, você está tentando ser Deus. Porque você está tentando revelar para o seu marido quem Jesus é. E não é você que revela. Então, se tem alguém aqui que ainda insiste em convencer alguém de que Jesus é Deus, de que ela tem que ter fé, de que ela tem que colar na videira, que ela tem que não sei o que lá, para de fazer o trabalho de Deus. Porque esse não é o seu trabalho. É trabalho de Deus. É trabalho do Espírito Santo. E é tão gostoso ver Ele fazendo, gente. Porque você vai ver que fala, você vai só orar, você vai só quebrar tudo na oração e você vai ver acontecendo e você vai falar assim, meu Deus, eu não precisei mover uma palha. Oh, Jesus. Jesus já foi manifestado. Deus já manifestou. E quando perguntaram para Jesus, quando pediram para Jesus um sinal,
Jesus mesmo falou. Jesus mesmo falou: ei, vocês não vão ver mais nenhum sinal dos céus. Tem um livro da Bíblia, algum dos evangelhos. Vocês não vão ver mais nenhum sinal do céu. Por que ele falou isso? Porque a manifestação de Deus para a humanidade estava na frente deles. Você acredita nisso ou não? Jesus já se manifestou. Deus já falou o que precisava falar. Não tem mais nenhuma novidade. Sabia disso? Não tem mais nenhuma novidade. A única coisa que falta Deus fazer é a volta do Cristo. Não existe mais nada a acontecer no mundo espiritual que não seja o resgate de almas, de vidas, e a volta de Cristo. Pega isso aqui, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar com razão, como se a gente tivesse uma reunião de trabalho. Aqui, ó, nós estamos sentados todo mundo na mesma mesa. Nós estamos aqui, ó, pegando o plano e olhando para o plano e falando assim: não tem mais nada. A única coisa que falta é a volta de Cristo. E o que nós vamos fazer então, Bruno, até a volta de Cristo? Nós vamos conhecer quem Ele é cada vez mais e ser usado por Ele no plano de resgate de outras almas e vidas, porque Deus quer usar você aí, tá? Você sabe que eu tenho um sonho de ver, no mínimo, ainda esse ano, no mínimo 20 de vocês que estão aí fazendo devocionais. Pode ser na internet, pode ser na sua família, pode ser na sua casa, pode ser de forma escrita, pode ser de qualquer forma. Mas eu não tô aqui pra só eu ficar falando aqui não, brother. De verdade. Eu quero chegar assim, ó. E o Paulão: ô Brunão, tô fazendo devocional com os caras lá do trampo. A Juju chegando e falou assim: Brunão, comecei a fazer aqui no meu prédio. A Frida falando não sei o que. A Frida já faz, na verdade. Vocês entendem? Enquanto Jesus não volta, nós queremos ser usados no plano dele. Para isso eu preciso conhecer ele, conhecer o plano. Já falou. Então eu vou reforçar de novo. Se você é uma pessoa que está se cobrando, que não consegue ouvir a voz de Deus, é porque você ainda não quis buscar entender quem Jesus é e não pedir: eis-me aqui, como Samuel falou. Eis-me aqui, Jesus. O seu filho e sua filha ouve. E quando você estiver passando por um problema, é só você perguntar para Jesus, para ele te mostrar na palavra. Você pode mandar direct para mim, você pode conversar com pessoas que têm mais experiências na fé. Mas você precisa fazer essa pergunta. Meu casamento, Bruno, ó, meu marido saiu de casa, a casa caiu. O que Jesus fala a respeito disso? Tem que ter essa pergunta. Tem que ter essa dependência. O problema é que não tem essa dependência, né? Você quer ser independente. Totalmente contrário ao que o Criador diz. Independente a gente só se lasca, irmãozão. Ó, então, voltando agora pra gente poder fechar aqui, mostrar isso. Tá falado, já tá dito, já tá manifestado. O problema é que tem muita gente que quer manifestar, né? Já tá manifestado, já tá pronto. Você só precisa ser preparado para pegar isso que já tá pronto. Já tá pronto, já tá manifestado já. Já foi revelado, mas não ainda para você, se você tem dúvida ainda. Porque o dia que for revelado para você, você vai falar assim: não há mais dúvida. Então, enquanto ainda há dúvida, você precisa ir atrás do quê? De resolver a dúvida. A gente já falou sobre isso. Precisa ir atrás de resolver a dúvida. O que vocês estão dizendo aqui? Tá feito. O checked que vocês mandam aqui, desde o primeiro checked, foi em cima disso. Tá feito, tá manifestado. Ó, a gente falou aqui no início da importância do livre-arbítrio. E tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, sendo boca de Deus nesse lugar, o livre-arbítrio continua. E você tem que entender agora que a mensagem foi entregue para o seu coração. E você tem que entender que Deus não é um Deus carrasco, autoritário, que vai puxar você pelos cabelos. Deus não é um Deus que vai ficar bravo de você não vir para perto dele. Ele tá assim, ó. Jesus disse. É só estudar a história de Jesus, é só aprender com Jesus, velho. Porque Jesus
Deus, tá aqui, mano, ó. João capítulo 3, versículo 16, um versículo mais lindo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo do quê? De tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único Filho, Jesus, o Deus Filho, por isso que é feita a cruz. O Deus Filho aqui, ó. O Deus Filho é aqui embaixo, né? O Deus Filho. Para que todo que nele crê, para que todos que estão aqui no devocional acredite nele, não morra, mas tenha vida eterna. Porque não há mais morte quando você cola na videira. Se há dúvida disso, você precisa resolver a dúvida. Não há mais morte, há vida eterna. A morte ficou uma passagem. E não tem looping, hein? Não tem falha no programa. O livre-arbítrio é: Bruna, eu te amo. Só que ela ainda não me conhece, só que eu conheço ela, eu amo a Bruna. Se eu trabalhar fora do livre-arbítrio, eu vou obrigar a Bruna a me amar, a se relacionar comigo. Ela me ama de verdade? Como é que eu vou saber que ela me ama? Porque eu estou obrigando ela a estar comigo. Deus não vai obrigar você a entender se Jesus é Deus ou não, se está revelado ou não, se está manifesto ou não. Ele não está preocupado com isso daí. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, só acredite nisso. Tem muita gente aí do outro lado, no gravado inclusive também, porque isso aqui vai subir no YouTube. Ele está trabalhando. E é ele que vai se revelar, desde que há espaço para ele aí dentro. É vida eterna. Então, se eu amo a Bruna e quero ter relacionamento com ela, ela precisa me amar também, para poder fazer a escolha e falar assim: eu não vou olhar mais para nenhum homem, eu vou olhar para você. Todas as vezes que eu escolhi a mentira, o engano, todas as vezes que eu busquei a paixão da minha carne, os prazeres da carne, eu só lasquei o meu relacionamento com Deus e com a minha esposa. E eu não me orgulho disso, é triste. Porém, estou feliz hoje junto com a minha esposa. Por quê? Nós sabemos quem tirou a gente de lá. Então, eu só consigo amar alguém nesse relacionamento, a minha esposa, se eu digo não para todas as outras mulheres, para todo mundo, e digo apenas sim para minha esposa. Com Deus, com Jesus, é a mesma coisa. Então, a morte dói. Não, a morte não dói. Você tem que... quando a gente tem um processo de morte, o entendimento da vida eterna e morte como uma passagem, Deus quer revelar para nós, para essa geração. É claro que o luto faz parte, ok? Só que não pode passar a vida toda no luto. Psicologicamente já explica isso, mas Jesus explica mais ainda isso, né? A gente não pode parar, porque a gente vai se reencontrar em nome de Jesus. Desde que o passaporte está na mão, né? Desde que o passaporte está na mão, que é Cristo, é a videira. A fé é uma linguagem que eu escolho usar diariamente. A fé é uma linguagem. Vocês viram o que a gente falou ontem? Eu coloquei até nos stories. O Espírito Santo falou comigo quando eu estava gravando esses stories de ontem. Bru, abaixa um pouquinho, por favor. Jesus tem uma linguagem de amor. Todos nós temos uma linguagem de amor. Teve gente que mandou para mim: Bruno, a minha linguagem de amor é toque físico. Então eu preciso receber toque físico do meu parceiro, da minha parceira, para eu poder me sentir amado. Tem uns que têm a linguagem de amor de palavra de afirmação. Precisa ouvir feedbacks, precisa ouvir, nossa, como eu te amo. Precisa ouvir palavras de afirmação para se sentir amado. Então imagina você tendo um marido onde você precisa de palavra de afirmação, mas o seu marido não te dá a palavra de afirmação, até porque ele nem sabe que você precisa disso. Lascou. Precisa alinhar as linguagens, é como sistema. Eu trabalhei quase 15 anos com isso. Existe uma linguagem aqui, existe outra linguagem aqui, que dá totalmente para a gente integrar, desde que as duas partes queiram. Então o tempo de qualidade é a linguagem de amor da Bruna, e a minha também. Então nós temos que ter tempo de qualidade um com o outro. A Bruna também tem muito toque físico. Eu tenho que dar toque físico para minha esposa. Eu tenho zero toque físico.
E aí o meu desafio é dar essa linguagem de amor para minha esposa. Toque físico. E com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus existe uma linguagem de amor. E essa linguagem de amor já foi manifestada há 2021 anos atrás. Tempo de qualidade. Através do quê, Bruno? Como que eu vou ter tempo de qualidade com Jesus? E a oração. Só isso. Isso é tudo. Eu não conheço nenhum outro caminho que não seja ler o que está escrito, porque essa é a palavra dele. Então, se eu vou ter tempo de qualidade com a Bruna, eu vou ouvir a voz da Bruna, certo? E aí você está preocupado que você não ouve a voz de Deus. Como não? É só você ler o que ele deixou escrito e pedir a revelação, pedir o entendimento, porque não é ração. É você pedindo o entendimento prático no seu dia a dia. O que você vai fazer de diferente hoje, depois de tudo que você está recebendo aqui de informação? Se você não tiver no mínimo uma tarefa, não valeu de nada esse devocional, só para você entender. Se eu não fizer nada de diferente hoje, de nada vale entrar aqui. Nós precisamos rampar. E o próprio Jesus fala, no tempo de qualidade comigo, eu vou ensinar vocês a pensar como eu penso, a falar como eu falo, a se comportar como eu me comporto. E a base vocês já acreditaram, por isso que vocês estão aqui. Algo dentro de você acredita. Então você acredita, legal. Só que agora nós vamos ter um tempo de qualidade para você começar a se comportar como. Então, por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou comprar 15 caixas de cerveja e eu vou me encher de 15 caixas de cerveja. Eu estou sendo Cristo? Eu estou sendo Cristo? Não. Eu estou só alimentando a minha carne bêbado. Então, uma dificuldade que você pode ter, eu vou deixar uma tarefa para vocês estudarem Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. É totalmente simples de você entender o que está escrito lá. Se a gente passa todos os nossos dias alimentando a nossa carne e não o nosso espírito, e quando a gente está lendo, escutando a voz de Jesus, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu estou orando, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu estou escutando um louvor, uma palavra que edifica a nossa vida, eu estou alimentando o meu espírito. Agora, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa diferente, provavelmente eu estou alimentando a minha carne, as minhas necessidades carnais. E aí, dependendo do que é esse alimento que você está botando para dentro de você, olhar a vida dos outros, ciúme, picuinha, falar mal dos outros, rixas, se esconder por trás de comentários no Instagram, falar da vida, julgar o que os outros estão decidindo aí no país, no mundo. Tudo isso daí é alimentação de carne. Então, existe uma linguagem de amor com Jesus. É tempo de qualidade com Ele. Quanto mais tempo de qualidade você tiver com Jesus, e Ele pede diariamente isso, mais você vai entender quem Deus é e quem é você. Quem é eu? Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Tadinho. Você consegue ser imagem e semelhança de Deus? Na prática? Na prática. Você consegue ser imagem e semelhança de Deus? Tem um monte de gente que fala e que coloca até no Instagram. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Na prática, você está sendo imagem e semelhança de Deus? Como que é isso na prática? Ser imagem e semelhança de Deus? Fala pra mim. Matematicamente, eu vim da área de exata. 0 ou 1. Matematicamente, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Você consegue ser? Com um coração corrupto, falho? Com uma mente corrupta, falha? Você consegue ser? Eu acho que não. Agora, o que nós conseguimos ser? Imagem de Cristo. Colar na videira. Aprender da videira. E o Espírito que habitava na videira habita em nós. E Ele nos guia. Ele nos guia para poder mudar os nossos pensamentos,
ajudar nos nossos comportamentos, ouvir mais, falar menos, é Ele. Cuidado, sua imagem e semelhança de Deus. Você está escutando alguém aí, sua imagem e semelhança de Deus. Que Deus que é esse? O Deus revelado em Cristo? Porque às vezes a pessoa está falando e o pai da mentira está sambando em cima de você, tá? O pai da mentira está sambando em cima de você. Imagem e semelhança de Deus? Mas que Deus? Cristo. É Cristo. Por que você não fala então imagem de Cristo? Não consegue? Não, filho. É prático. E como ser imagem de Jesus? Estudando Ele. Jesus falou sobre a ansiedade. Então, para eu ser imagem de Jesus no assunto a ansiedade, eu tenho que ficar lá em Mateus capítulo 6, versículo sei lá o quê. Sabendo que não é na força do meu braço. Sabendo que Ele fazendo por mim. Isso deixa o ser humano doido. Porque nós que temos que fazer. É nós que temos que fazer. Sendo que Ele já manifestou, Ele fez, Ele faz e continua fazendo através de nós. Eu já me esqueço. Eu já não sou eu mais. O próprio Paulo disse isso. Nem eu me julgo mais. Já não sou eu mais quem vivo. Eu não falo que fui eu que conquistei Instagram, prédios, carro. Não sou eu. Não, é você sim, Bruno, que faz os devocionais. Não sou. Você vai ter que escutar isso de mim toda vez que você falar. Ele faz. Ele, Jesus. Não tem como a gente ser imagem de Deus em 2021. Você pode ser uma cópia de Jesus, sendo levado por Ele, cristificado por Ele, fora de um tribunal humano. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Pegou fogo aqui o calor. Esqueci até a dor. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Essa palavra é uma palavra-chave para a gente viver em 2021. Começa a perguntar mais. Jesus, o que você faria? Jesus, vai na Bíblia, joga no Google, manda mensagem pro Bruno, manda mensagem pra Frida, manda pra alguém, sabe? É importante. Eu tenho pessoas que estão nessa caminhada da fé, nessa carreira da fé há muito tempo. A fé é uma carreira. É combate todo dia. É batalha todo dia. Só que a guerra já foi vencida. O problema é que você não crê. Agora, tudo isso que eu disse pra vocês aqui, depende de uma coisa: da fé. De você acreditar nisso e querer viver isso. Te sugiro como um jumento. Tipo assim, cara, se Jesus está falando isso daqui, eu vou ficar com isso daqui até o fim agora. Eu faço isso, irmão, desde 2018. Basicamente bem forte desde 2019. Mas antes disso eu queria eu fazer. Escolha fazer aquilo que Jesus está mandando fazer. Por mais que a sua carne grite. Quanto mais você subir na carreira, mais Ele vai te dar condições, mais Ele vai te acalmar. Como uma carreira. Ninguém é promovido da noite pro dia. Ninguém... Pá! Não, calma. É uma caminhada. Porque tudo que Deus mais quer com a gente, Jesus, caminhar com a gente. Ouvir pergunta para Ele responder. Entende, gente? Vocês entendem? Então, Pai, em nome de Jesus, agora é o seguinte. Fecha seus olhos. Tá acabando a bateria aqui, eu preciso encerrar, senão eu não vou conseguir gravar no YouTube. Pai, em nome de Jesus, tudo que você colocou no meu coração hoje de manhã foi entregue. Tudo que você colocou hoje cedo no meu coração foi entregue. E não foi entregue por mim. Foi entregue por você mesmo, através de mim. Então o mérito não é meu, porque nem de mérito existe, é graça. Mas Jesus, eu sei que você mesmo diz isso. Que quem ensina, quem revela o que já foi manifestado em 2021 na cruz é o Espírito Santo. É o Espírito que você deixou pra gente chamado de Consolador.
Ei, você que está aí do outro lado, você tem um consolador com você todo o tempo. Ele já está aí dentro. A partir do momento que você cola na videira, a partir do momento que você acredita na videira, o Espírito Santo já é entregue para você. Agora, ele pode ser ampliado aí dentro de você se você começar a chamar ele pelo nome. Quando você começar a chamar essa manifestação do Espírito de Deus, Espírito Santo, chama ele. Chama ele, ele tem nome e sobrenome. É difícil chamar? Chama. Tomando um café aqui, ó. Espírito Santo. Espírito Santo. Tá gelado, eu não tomei não. Espírito Santo, se revela para mim hoje. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, onde eu vou aqui na Bíblia hoje? Espírito Santo, o que significa essa história aqui hoje em 2021? Ele vai falar no seu coração. Creia. Creia de que você está no caminho. E nessa linguagem de amor, Jesus. E nessa linguagem de amor que você nos ensina, que é tempo de qualidade com você todo dia. Manifesta dentro de nós uma fé. E a própria palavra de Jesus diz: não existe outra forma de agradar a Deus que não seja pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer ter tempo de qualidade com Jesus, se relacionar com Jesus, isso é fé, precisa usar ela. Senão não tem como. Se você continua duvidando, ainda não está agradando Deus da forma que Ele quer que você agrade Ele. Pela fé. Oh Jesus, Espírito Santo, nós decidimos viver pela fé. Nós acreditamos que a vida, eu acredito, todos que estão aqui, que nós somos vivificados agora. Vivificados. Você está recebendo vida agora aí na sua casa, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, em nome do Pai, dele, Jesus, e principalmente, ou carimbando agora aí, pelo Espírito Santo. A Trindade se fecha no Espírito. Ninguém vai conseguir explicar ele, mas você pode sentir ele. Você pode ser movido por ele. Ninguém vai saber de onde ele vem. Graças a Deus. Ninguém vai. O mesmo Espírito que habitava em Jesus já habita em você. Decida crer nisso. Decida se relacionar todos os dias com isso. Já foi manifestado tudo há 2021 anos atrás. Espírito Santo, está entregue. Faz o arregaço de amor. Jacket. Não há outro igual a ti, Jesus. Só tu és capaz de revelar quem Deus é e de revelar quem eu e todos que estão nessa sala devemos ser a cada dia. Seja imagem de Jesus, como Paulo disse. E não tem como eu ser cópia de ninguém se eu não consigo estudar essa pessoa, se eu não estudo ela. É mais do que modelar, é ser cópia, tá? Pessoa você modela, não copia. Mas Cristo você copia. Porque na verdade Ele mesmo quer fazer isso dentro de você. Tá bom, gente? Eu não sei se teve gente aí pela primeira vez. Seja bem-vindo se teve alguém aí novo. Não sei, eu vi várias mensagens aqui. Não consigo ler todas. Mas eu me sinto muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui. Isso que nós estamos vivendo é uma promessa de Deus que foi cumprida. Então, sejam todos felizes nesse domingo. Que vocês possam aí ter recebido essa manifestação do Espírito Santo dentro de vocês. Amém? Tabata, Juju, Bia, Ale, Oderley. Eu também, Paulo, o Moreno aqui. Nós estamos felizes de tê-lo conosco. É novo? Quem que está novo aqui? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? O Bruno é só um
um canal aqui como vocês são canais, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo a todos. Vai ficar gravado no YouTube. Vou subir agora. Tchau, gente. Tchau, 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 Rê. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Tabata, Paulão. Amo a vida de vocês. A cada dia. Aprendendo a amar. A cada dia. Aprendendo a amar. A cada dia. Tchau, Jaque. Tchau, Paulão. Tchau, Gomes. Colados na videira. Aleluia. Tá feito, Jesus. Tchau, Gi, Bonfá.